Segunda camada lá em 2021. O mercado tava no hype, o mercado tava explodindo. O principal narrativa, assim, eu acho que quem mais atraiu capital, acho não, é certeza, é um número dado, quem mais atraiu capital nessa movimento de alta foram soluções de infraestrutura, blockchains, alternativas ao ecossistema da Ethereum. 2021, 2020 mais especificamente, foi quando a gente realmente teve os primeiros casos de uso em cripto. Vamos pensar na história de cripto antes de 2020, 2019 para trás. O que você podia fazer com cripto? O que você conseguia fazer na Ethereum? Nada. Era difícil até explicar, né? Acho que tinha muito a narrativa, sempre brinco agora que o pessoal tá falando de real digital, tinha muito aquela narrativa de sistema de pagamento instantâneo, você lembra? Uhum. Era o único caso de uso, né? A brincadeira era ver quem transferir fazia e guardar token. e quem fazia a transação de confirmação mais rápida, né? Aí vem a onda do Bitcoin Cash, o Bitcoin Perfeito. Satoshi Vision, que, pô, a blockchain é muito rápida. Em 2019, eu queria colocar Bitcoin Cash nos comércios. Era essa aplicação mesmo, cara. Bitcoin Cash, Litecoin, que foram os principais casos de uso que... Caixa eletrônico em cripto, cara. Isso aí era uma narrativa, Cara, nossa, lembra? Número de ATM caixas cripto. crescendo. Não, né? cara, bizarro. Era isso mesmo, porque a narrativa era uma narrativa, um caso de uso extremamente financeiro. Obviamente, a gente tava ali nas raízes, muito apegados à raiz do Bitcoin. O white paper do Bitcoin, eu tô olhando para Um white paper aí na sua o white paper aqui na minha frente, né? O white paper fala um método de pagamento digital, peer-to-peer. Peer-to-peer Electronic Cash. Exato. Então, para todo mundo, o caso de uso de cripto era, cara, transferir dinheiro e custodiar dinheiro de uma forma descentralizada, sem crer. intermediários e transparente. Era caso de uso. Em 2000 não tinha nenhuma aplicação, nada. Tinha promessa de aplicação, principalmente no ecossistema da Ethereum. Chegou a Ethereum, a gente tava conversando, né, fora com a dificuldade que era você construir uma plataforma, explicar o que é um contrato inteligente. Chegou a Ethereum falando, ó, você pode construir outras coisas, outras aplicações, constrói em cima da minha blockchain, porque a minha blockchain ela faz mais do que a blockchain do Bitcoin. É a proposta dela. Beleza. Essas aplicações, elas começaram a nascer em 2020. Essa foi a verdade, que foi o que destravou o DeFi Summer. Ali com Compound. Ela nasceu antes, mas assim, eu sinceramente não tava vendo. Eu fui ver em 2020 mesmo. Foi em Exato, 2020 que pegou. A adoção traz holofote, que traz interesse. Então, DeFi, a ideia, o conceito de DeFi, por exemplo, nasceu, vamos pegar como exemplo a Uniswap. Cara, o conceito da Uniswap nasceu em 2019, mas a Uniswap mesmo com o protocolo mainnet em 2020. E aí, realmente criou-se casos de uso, criou a aplicação em cripto. Entrou uma enxurrada de usuário falando, quero utilizar isso. Ainda mais uma narrativa que você tinha coisas como, por exemplo, Liquidity Mining, que era aplicações novas e não era, vem usar o meu produto para ver como o meu produto é legal. É como se você tivesse uma cidade deserta em que alguns carros eles só podem transitar nas ruas. É uma cidade deserta que só tem rua e casa. Você pode morar lá e ir de uma casa para outra. Só isso. Aí, do nada, no meio da cidade, os caras constroem um shopping gigantesco. E eles falam, todo mundo que entrar aqui, eu vou dar R$100 pra quem entrar aqui. Só por entrar. Pô, foi todo mundo pra esse negócio. Só que na hora que vai todo mundo nesse negócio, foi o que aconteceu em 2020, né? Os principais protocolos de DeFi falaram, quem utilizar a gente como teste, fazendo test drive, vão ganhar dinheiro. Que era o conceito do mineração de liquidez, né? Eles falam, tamo com muito dinheiro aqui em formato de token, vamos dar pra todo mundo. Era uma maravilha, né? Funciona até a hora que para de entrar o dinheiro. Né? Exato. Parece Quem não lembra quando o iFood começou a chegar no Brasil, daí todo mundo ganhava cupom, o Uber vinha uma Mercedes te pegar, porque o pessoal tá queimando dinheiro pra atrair, né, a A adoção. Gol com passagem era R$1. Né? Funciona até que... agora, né? Passagem era R$200, então tendo agora. Né? Até que, né? Até que o dinheiro acaba. Até que o dinheiro acaba. E foi um pouco dessa narrativa. Só que o mais importante disso foi, abriram lá o shopping, R$100 pra todo mundo que entrar. Começou a entrar gente pra cacete. E aí, na hora que as pessoas foram tentar entrar, entrou 100, entrou 200, entrou 300. Na próxima leva, na próxima centena, na hora que eles foram entrar, eles viram que a porta do shopping era muito pequena, ou que o elevador, a escada rolante não funcionava muito bem, não tinha infraestrutura para aquilo. E aí todo mundo olhou e falou, ó, tem casos de uso, tem aplicação em cripto, mas a Ethereum, essa cidade aqui, não é o melhor lugar, porque não escala, não aguenta muita transação, não aguenta muita gente utilizando esse shopping. Vamos para a cidade do lado. E vamos para outra cidade, E aí começou essa narrativa de blockchains alternativas da Ethereum e com muito dinheiro para gastar. Esse foi, na minha visão, quando a gente reescrever a história de cripto e for explicar o ciclo de 2021, vai ser isso. Os primeiros casos de uso e escancarando o que é o problema de escalabilidade com essas blockchains alternativas ao ecossistema da Ethereum, né? Exatamente. E assim, no exemplo que você fala, em 2021 a gente sofreu muito problema das ruas até o shopping ficarem muito, muito lotadas e você ter que colocar um pedágio mais caro para selecionar quem realmente quer ir no shopping. Né? E no final você tinha que pagar R$100 de pedágio para ganhar R$100 lá dentro. E daí eu acho que depois a gente começa a ter, depois de ter toda essa euforia do dinheiro muito fácil ali, a gente começa a ter um segundo problema, que é
Você ia no shopping, ganhava R$100 e não tinha mais nada para fazer. A gente fala muito sobre a adoção de cripto e quando que cripto pode ter realmente um boom, realmente, como a gente gostaria que tivesse. A gente usa muito paralelo com a internet, né? Na internet, a gente é um protocolo que já existe há muito tempo, né? Desde, sei lá, 90 e tantos lá que existe a internet. Mas apenas em 2008 que as vendas na internet, as vendas de roupas e livros ou outros artigos superaram a venda de software. Ou seja, antes a internet era para pessoas malucas que entendiam sobre a internet. Hoje, cripto ainda é sobre pessoas malucas que entendem sobre cripto. Né? Pega aqui quantos seguidores tem a Escola Cripto e a Mercúrios, né, somados e pega qualquer um que faz conteúdo de maquiagem. Assim. Tipo assim, a gente vai perder feio. Vai perder feio. Vai na Muito padaria, lixado, né? pergunta como soletra Ethereum, entendeu? A gente é realmente o maluco que comprava software na internet, que tinha coragem, porque entendia exatamente quando colocava o cartão lá dentro da internet, que aquele site era seguro o suficiente para isso. Agora, o próximo passo é você colocar tantas coisas interessantes dentro daquele shopping e facilitar tanto o transporte até o shopping, né? E a cidade vira praticamente automática, que uma senhorinha pode nem saber que ela tá utilizando aquilo lá, e aí sim, ela vai começar a usar cripto para outra coisa, né? Porque hoje cripto ainda é muito cripto para cripto, né? Você utiliza cripto para fazer coisas de cripto, né? É tipo uma parada assim, né? O cara investe em cripto porque ele investe no produto. Não é as coisas que estão em cripto que ele investe. Ele investe, né? Uma parada mais ou menos assim. Exatamente. Então a gente precisa começar a ver as vantagens do mundo real. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um real digital, né? Tirando toda a parte ideológica da parada, de um controle excessivo do Estado e tudo mais, que o Estado já tem de qualquer jeito, mas enfim. Vai piorar, eventualmente vai piorar. Beleza, mas assim, é um negócio que claramente tem algumas coisas que são interessantes. Então, por exemplo, o Campos Neto, né? Ele até falou assim, eu quero vender um carro e você não quer me pagar até eu te transferir o carro e eu não quero te transferir o carro até você me pagar. É a história do TED dentro do cartório, quem faz primeiro, Exatamente. Né? Assina primeiro o documento ou recebe o TED? Exatamente. Então, assim, benefícios tem. E conforme a gente vai tendo cada vez mais casos de uso real, a gente vai tendo realmente esse próximo passo de adoção. Então, acho que só para esticar ainda muito mais esse exemplo da analogia que você fez da cidade, que eu acho muito boa, né? E, cara, eu acho que isso é muito yacht problem. A gente usa esse termo, né? Yacht problem, problema de iate, que é o problema que a gente vai ter que pensar quando a gente estiver deitado num iate. Porque até lá o mercado já vai ter andado muito. Sendo bem sério, eu acho que esse nível de o cara conseguir interagir, aplicações de cripto mesmo, cara, penetradas na população dessa forma, a tal da cripto, blockchain como o próximo passo da internet, o conceito de Web3, cara, eu acho que tá longe ainda. Porque eu vejo problemas de infraestrutura muito mais... 5, 10, mais? Mínimo 5 anos. Mínimo 5 anos. Acredito em alguns casos de uso que eu confio bastante, tá? Que vão puxar essa pernada e que a gente olha bastante, mas hoje eu gasto 90% do meu foco entendendo como a gente tá resolvendo os problemas de infraestrutura. Ainda é muito técnico, né?